Eu entendo que a liderança ela tem uma função de coach, de mentor, de capacitação, né? Então, assim, eu fiz quando a gente começou a brincar com esse negócio de tag, eu pus toda a supervisão numa sala, né? Porque fazer isso para quê? E a gente passou um dia listando as atividades deles. Uma lista extensiva do que... Bom, bacana. Todos eles, estou falando nessa empresa que a gente trabalhou junto, todos eles com nível superior completo. Aí eu falei, bom, agora põe um xizinho na frente de cada uma dessas coisas que vocês listaram, que vocês aprenderam na faculdade. 20% apenas. Então eu falo, pessoal, olhem a distorção que eu estou tentando vender para vocês. Vocês querem crescer na empresa, não querem? Queremos. Então como é que a gente pode crescer na empresa se vocês passam 80% do tempo fazendo coisas que a sua capacitação não exige e que não geram resultados para a empresa? Você não vai conseguir usar aquilo que você aprendeu para produzir resultado, para ter visibilidade, para ter empregabilidade, para ter... Então, cara, isso é uma distorção que a gente precisa corrigir. E foi por aí que eu... Agora, pensa assim, vou dar um exemplo bem pragmático. Programar férias de operador. Você aprendeu na faculdade? Não. Então, ensina o operador a fazer isso. Ele não aprendeu, mas ele não fez faculdade. Ele não sabe fazer. Aquilo vai ser bom. Vai desenvolver ele. E quando você programa férias dele, ele fica bravo porque você errou a data, porque você esqueceu o aniversário da data. Ele fazer isso com o time dele, eles vão se respeitar. Né? E aí você faz isso, ok, o supervisor tem tempo para poder pensar em coisas que a empresa está esperando, como, por exemplo, a segurança, como, por exemplo, ser um coach de segurança, trabalhar na questão atitudinal das pessoas, na questão de definir papéis e responsabilidades junto com as áreas responsáveis. E o cara que está lá embaixo, ele vai se sentir, puxa, cara, eu estou tendo autonomia para programar as férias do meu time aqui, junto comigo. Eles discutem, mas tem o casamento da tia, mas aquela vez naquele outro casamento você saiu e agora troca. Então, tem um envolvimento, um grau de envolvimento que nenhuma supervisão é capaz de dar. Então, eu entendo que hoje a supervisão, essa média gerência, está desgastada com atividades de controle que não agregam... E tem uma coisa seguinte, né? Se você pensar um operador de linha, ele não consegue gerar o seu próprio trabalho. Se não tiver uma ordem de fabricação, ele não consegue ligar a máquina. Todo funcionário indireto, ele consegue gerar o seu próprio trabalho. Então, ele faz uma apresentação, ele faz um relatório que não precisava, que ninguém pediu, e vai criando trabalho. São tantas distorções. São tantas distorções que saem daquilo que é necessário. Então, acho que a liderança sênior da empresa tem que ter essa visão, tem que estabelecer o que ela espera da segurança, o que ela espera como resultado, o que ela espera como método. Ela tem que dar exemplo disso também, sim, porque não adianta falar e fazer diferente. E ela tem que capacitar a média gerência, para que a média liderança, para que ela se torne, de fato, um enabler para o operador. Então, eu tenho muito essa questão. Quem é o dono da máquina? É o operador. O dono da tarefa. Quem é o responsável principal pela segurança? É ele. Se ele não assumir esse papel, não tem supervisão que faça. Então, a gente precisa dar a ele de novo, conhecimento, saber, o reconhecimento, o querer e a autonomia, o poder. Né? Então, por exemplo, se você entrasse numa dessas fábricas sem EPI, o operador te parava na hora, porque ele sabia que ele tinha poder para isso. E essa é a função, eu entendo, da alta liderança, e depois a média liderança tem que ser coach, tem que ser treinador, tem que ser orientador e capacitador. Chefe, assim, eu não acredito nessa... Fantástico.